Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 24, escuta bem essa palavra. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés. Pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se, imediatamente começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Jairo estava com muito medo, pois sua filhinha de apenas 12 anos estava nas últimas. Imagine aqui quem é pai, quem é mãe, sabe da sensação que Jairo estava. Porque na ordem natural, não é? O que acontece? A ordem natural, os pais vão primeiro que os filhos. Pode perguntar a todo pai, a toda mãe que já perdeu um filho, a dor que é, porque está fora da ordem natural. A aflição de Jairo, o medo da sua filhinha, hein? Medo de perder alguém tão amado e tão cedo. E eu te pergunto hoje, qual é o seu medo? O de Jairo era perder a sua filha. E você? Qual é o seu medo hoje? Repito, o de Jairo era perder a sua filhinha. E você? Jairo hoje nos mostra o caminho para enfrentarmos o medo. Eu não sei o que te faz medo hoje, o que te amedronta hoje. Bem, aqui, se eu fosse perguntar individualmente, todo mundo fosse responder, ia ser o mais diverso. Alguém está com medo de uma situação espiritual que lhe aconteceu, outro está com medo de um problema, de uma dívida, de uma situação financeira, outro é um problema, uma enfermidade, medo disso, de uma perseguição, uma inveja, um mal que estão querendo lhe causar, uma ameaça, né? Assim, daria as mais diversas respostas. Cada um tem o seu medo, cada um hoje, mas a grande pergunta é essa. Eu quero que você traga em mente, ao coração, o teu medo de hoje. Sim, eu preciso trazer uma resposta sobre o teu medo de hoje. Qual é o seu medo? Jairo nos mostra o caminho para vencer o medo. O medo de Jairo naquele dia era perder a sua filhinha. Ele se aproximou, não é isso que a palavra diz? Caiu aos pés de Jesus e pediu com insistência, não é? Ele manifestou a sua fé na certeza de que Jesus poderia curá-la. Ou seja, ele trilhou um caminho de cura. Lembra? Os passos. Lembrou? 4 passos para a cura. Não foi isso que nós vimos na semana passada agora? 4 passos para a cura. Então, Jairo percorre o mesmo caminho. Ele dá os mesmos passos de aproximação, de manifesta. Jairo percorre esses passos e consegue que Jesus vá à sua casa com ele. Lembra do outro que dizia: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada. Mas uma só palavra, e dessa vez Jairo consegue que Jesus vá. O coração de Jairo se enche de esperança e de alegria, porque Jesus diz, olha, presta atenção, versículo 23, versículo 22, aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo.
quando viu Jesus, caiu aos seus pés. Primeiro se aproximou, depois caiu aos seus pés e pediu com insistência. Lembra? O clamor, a fé. E ele diz, minha filhinha está nas últimas. Forte isso. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus acompanha Jairo. O coração de Jairo se enche de esperança, se enche de alegria, porque Jesus o acompanhou diante daquele clamor. Jesus o acompanhou diante daquele clamor. Eu não sei o que você precisa. Aproxime-se de Jesus. Clame, se proste, dobre o seu joelho, clame. Não tenha dúvida, Jesus te acompanhará. Ele te acompanhará exatamente nisso. É o que acontece conosco. O que aconteceu com Jairo acontece conosco quando nós nos aproximamos de Jesus na hora da aflição e do medo. E todos nós passamos por aflições e medos. Todos. Não pense que porque está tudo muito bem, porque está tudo muito bom. Não, não, não. A nossa vida, eu já disse a vocês, ela é uma espiral. Tem um momento que a gente vai estar na glória, no louvor, na festa. E tem um momento que a gente vai estar na dor, no luto, na lágrima. E faz parte. É também ir para frente. Eu entendendo o caminho nosso, rumo ao céu, é de fato uma espiral. Ou seja, girando em torno, não é, de um ponto. Girando em torno de um ponto. Subir e descer é também ir para frente. Subir e descer é também ir para frente. Preste atenção. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nos aproximamos de Jesus na hora da aflição, no medo, o nosso coração se enche de esperança e de alegria. O medo nos enche de tristeza. A nossa fé nos enche de alegria. Olha como é interessante. O medo me enche de tristeza. O medo faz eu achar que tudo acabou. Está tudo acabado. Está tudo perdido. Não tem mais sentido para viver. O medo faz exatamente eu entender isso. Não tem mais sentido. Está tudo perdido. Não tem mais jeito, não tem mais volta. O que será de mim? E eu começo a me encher exatamente desses sentimentos e desses pensamentos. E agora? Mas o que será de mim? Está tudo acabado, está tudo perdido. Olha, lembre-se de uma coisa. Na hora que você mergulha numa rotina espiritual, que você mergulha numa vida de oração, o Senhor te enche de esperança e de alegria. Aquilo que parecia o fim, a gente sabe que é o começo. Aquilo que parece o fim é só o começo. Mas atenção, sempre que tivermos assim, esperançosos, alegres, saiba, esteja preparado, preste atenção nisso. Vou dizer para você, irão chegar pessoas para jogar um balde de água fria, tentando tirar nossa alegria e esperança. Sempre que o seu coração estiver esperançoso, sempre que você estiver cheio de alegria, vai chegar gente, você já passou por isso, não é? E vai jogar um balde de água fria. Quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre, tem gente que tem o prazer de estragar a alegria dos outros. Quem conhece gente assim, coloque aqui nos comentários, eu quero ver você. Ei, escute, tem gente que tem o prazer de estragar a alegria dos outros. Tem gente que não pode ver ninguém feliz que quer estragar. Jairo seguia com Jesus cheio de alegria, cheio de esperança. E Jairo recebeu a pior notícia e ainda foi questionado por que estar lutando. Por que você ainda incomoda o mestre? Talvez você já tenha passado por isso. É ruim, não é, gente? Quem aqui passou por isso sabe como é ruim. O medo volta com tudo. A ansiedade vai lá para cima. A tristeza começa a querer vencer, mas eu estava tão alegrezinho, eu estava tão cheio de esperança, e alguém veio e cortou a minha esperança, cortou a minha alegria. Mas Jesus dá a Jairo e a mim e a você a direção, o antídoto para vencer as más notícias. Sempre vai ter gente que vai jogar um balde de água fria. Ei, sempre vai ter gente que vai fazer tudo para desanimar você. Sempre vai ter gente que vai fazer tudo para roubar sua fé, sua esperança, sua alegria. Nunca, ei, escute, sempre vai ter. Fique tranquilo em relação a isso. Pega o antídoto. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. Eita palavra, eu estou falando aqui, me arrepia.
não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Jesus está dizendo: Jairo, não tenha medo de más notícias. O Senhor está dizendo para você, e isso aqui é muito forte: não tenha medo, tenha fé. Repito, não tenha medo, tenha fé. Jesus disse a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé. Meu irmão, minha irmã, essa palavra hoje é muito forte e dá uma lição importante. Escute, pega a lição. Não deixou que ninguém o acompanhasse. Somente aqueles que estavam em unidade mais próxima com o propósito. Só aqueles que tinham unidade mais íntima. Eu não quero que ninguém me acompanhe. Em meio a uma batalha, pega esta palavra que é uma palavra de instrução. Em meio a uma batalha, não permita que qualquer um esteja ao seu lado. Vai atrapalhar. Ei, não permita que qualquer um esteja ao seu lado, porque vai atrapalhar especialmente os pessimistas. Aqueles que não estão em unidade com o propósito. Concentre a atenção com poucos, mas que sejam fiéis. Às vezes a gente coloca gente ao lado da gente que está o tempo inteiro jogando terra, jogando água, perturbando, que está lá perguntando e questionando, mas será que vai? E aí mesmo, você já tem que enfrentar suas próprias lutas e respostas interiores. E ainda você ter alguém do lado, ei, te jogando para baixo, tentando te levar para um caminho fora do propósito. Se fosse você, fazia desse outro jeito, não é assim? Quando a gente tem gente desalinhada perto da gente, é desse jeito. Se fosse você, ia por... mas por aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o propósito. Não tem nada a ver com os princípios. Não tem nada a ver com o que eu creio. Não tem nada a ver com o que eu creio. É assim que acontece. Quando a gente vai permitindo que todo mundo entre, eu dizia a uma pessoa, num aconselhamento, dizendo exatamente isso. Eu disse, olha, você precisa ter identidade. Você está buscando aqui e alguém estava lá, eu estou seguindo. Aí eu também fui fazer agora um curso espírita. Eu disse, olha, se você é qual a sua identidade? Você é católico ou você é espírita? Não estou nem falando, não é questionando nenhum. Se você é espírita, seja espírita. Não venha caminhar neste caminho aqui. Mas se você é católico, também não vá lá caminhar naquela outra. Não, você tem que aprofundar a sua fé aqui. Você tem que aprender sobre a sua doutrina. Agora, se você é de outra, que você vai aprofundar também lá, que você vai crescer lá. Eu quero dizer isso para você. O que é isso, meu irmão? Unidade de princípio, de propósito, saber quem você é, para onde você está indo. Senão você vai se perder. Se você se encher, aí você escuta um, diz vai para cá, outro vai para lá, outro vai não sei aonde. Qual o seu foco? É o céu ou o quê? Ou é reencarnação? Aí, é verdade. Qual que você está buscando? Versículo 38, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Jesus chegou à casa de Jairo, ou seja, a graça já ia acontecer e as pessoas começaram a caçoar. Ei, quando caçoarem de ti, quando zombarem de ti, da tua esperança, se alegrem. Quando começam a caçoar de nós, eu vou dizer para você, eu já me alegro. É sinal de que a tua graça já chegou. Jesus estava lá, a graça, o milagre ia acontecer naquele momento e eles estavam caçoando. Ei, zombaram de ti, é sinal que tua graça chegou. Pode dizer, a minha graça chegou. Depois de entrar no quarto onde estava a criança. Versículo 41. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Não é o nome da menina que é Talita. Talita cum significa, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Jesus vai lá e diz, menina, levanta-te. E hoje ele diz para você, levanta-te. E todos os que zombaram ficaram admirados. Essa é a diferença dos que têm fé para os zombadores. Os que têm fé recebem as graças e os zombadores ficam admirados com as graças dos outros. Não seja o zombador, seja aquele que tem fé.
e deixa os zombadores ficarem admirados com os prodígios e as graças que Deus está realizando na sua vida. A escolha é sua. Quem você é? Zombador ou aquele que tem fé? Ei, eu sou aquele que tem fé. Diga, eu tenho fé. Não tenha medo, tenha fé. É o que Jesus diz.